Vamos então ver o rascunho número 53. Este rascunho trata de dois polígonos com o mesmo número de lados e perímetros proporcionais e, sabendo um dos lados de um dos polígonos, neste caso o polígono número 2, pretende-se calcular o lado número 1. Vamos ver isto depois dinamicamente no GeoGebra. Portanto, o enunciado é o seguinte: os perímetros de dois polígonos regulares com a mesma quantidade de lados estão entre si, assim como 2 está para 5. Sabendo que a medida do lado do segundo polígono é 20 raios de 2, calcula a medida do lado do primeiro polígono. Portanto, nós sabemos que o perímetro de um polígono regular é dado pelo número de lados vezes o comprimento de cada lado. Isto porquê? Porque no fundo o perímetro é a soma dos lados do polígono. Né? Se os lados são todos iguais, nós aqui transformamos esta adição de parcelas iguais num produto de dois fatores, o primeiro dos quais é a quantidade de parcelas, ou seja, o número de lados que tem o polígono regular, e L é o comprimento de cada lado. Portanto, e deste modo nós obtemos o perímetro de um polígono regular, que é N vezes L, sendo L o comprimento de cada lado. No nosso caso, se nós temos um polígono P1 com N lados e um comprimento de lado L1, e um polígono P2 com o mesmo número de lados e comprimento de lado L2, sabemos que a razão entre os perímetros do polígono 1 e o polígono 2 é de 2 para 5 e o lado 2 é 20 vezes 2, então basta substituir nesta razão, que é P1 sobre P2 igual a 2 quintos, o P1 por N vezes L1 e o P2 por N vezes L2. Simplificando o L, nós ficamos com L e substituindo aqui o L2 por 20 vezes 2, fica L1 sobre 20 vezes 2 é igual a 2 quintos. Pela propriedade fundamental da igualdade, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, portanto vamos obter 5 vezes L1 é igual a 2 vezes 20 vezes 2, ou seja, L1 é igual a 8 vezes 2, o que dá aproximadamente 11,314 unidades de comprimento. Se o polígono tiver, por exemplo, 3 lados, se o n for igual a 3, por uma razão de 0,4, né? E sendo que o lado 2 é igual a 28,284, que é 20 vezes 2, o lado 1 vai ser igual a 11,314. E vamos verificar a seguir nos exemplos seguintes que, à medida que nós aumentamos o número de lados, a razão entre o perímetro, a razão entre os perímetros é exatamente igual à razão entre os lados, e sendo que o lado L2 tem um valor pré-definido, que é dado, que é 20 vezes 2, então o lado L1 é sempre o mesmo, independentemente do número de lados que tem os polígonos regulares. Se for um quadrado é a mesma coisa, nós temos a razão entre os perímetros igual a 0,4, dado por este deslizador, e a razão entre os lados é exatamente 0,4. Cá temos o lado do polígono 2 igual a 28,284, que é 20 vezes 2, e o lado L1 igual a 11,314. Se for um pentágono, é a mesma coisa. O lado L2 é igual a 28,284 e o lado L1 é igual a 11,314. A razão entre os perímetros é exatamente igual à razão entre os respectivos lados. No caso do hexágono, a mesma coisa. Né? O que varia é o valor do perímetro, né? Porque o número de lados vai aumentando, portanto este valor do perímetro vai aumentando, porque que é igual a n, que é o número de lados, vezes o valor do lado 2. Portanto, este perímetro 2 vai aumentando e, portanto, o perímetro 1, na mesma proporção à razão 2 quintos, também vai aumentando. Aqui temos um exemplo, por exemplo, para um icoságono, portanto, um polígono regular de 20 lados. Verificamos na mesma que a razão entre os perímetros é igual à razão entre os lados. Vamos então ver no GeoGebra a relação entre perímetros e lados e vamos verificar que a relação é sempre a mesma. Vamos então ver em termos dinâmicos no GeoGebra, no caso do triângulo, o nosso lado L2 é igual a 28,284, que é 20 vezes 2, e o nosso lado L1 é igual a 11,314. A razão entre os perímetros, que é dada pelo nosso problema, é 0,4, é exatamente igual à razão entre os lados. Daí que, sabendo a razão entre os lados e conhecendo um dos lados, nós determinamos o primeiro lado. Este é o caso do triângulo. No caso do quadrado, é a mesmíssima coisa, não é? Temos o lado L2, que é um dado problema, igual a 28,284, portanto o lado L1 tem que ser na mesma 11,314, porque a nossa razão de proporcionalidade mantém-se, é 0,4.
No caso do pentágono, verificamos a mesma coisa, as mesmas razões. O que vai variando são os perímetros, não é? Porquê? Porque nós neste caso temos 5 lados, no anterior, no quadrado, tínhamos 4, portanto, para o mesmo lado L2, o perímetro passa de 4 vezes este valor a 5 vezes este valor. E, portanto, e proporcionalmente, o perímetro do polígono número 1 também sofre variação. No caso do hexágono, temos a mesma coisa, a razão entre os lados é exatamente igual à razão entre os perímetros. Vamos ver, por exemplo, no caso do icoságono, que é um polígono com 20 lados, é muito maior, tem maior número de lados, e vê-se a mesmíssima coisa, né? Portanto, a razão dos lados é 0,4 e a razão dos perímetros é 0,4. O que variou foi o perímetro do polígono P2 e o polígono P1. Como é que nós fazemos, se quisermos então ver dinamicamente o lado L1, tendo em conta estas condições? Vamos supor que nós queremos um polígono de 30 lados, a razão de proporcionalidade é 0,4, nós vamos fazer variar o raio R1, o raio da circunferência circunscrita ao polígono, de modo a que o lado L2 fique no valor de 28.284. Vamos aumentar a razão é a mesma, vamos aumentar o raio de tal modo que nós possamos ter aqui 28.284. Cá está, 28.291. Vamos baixar este valor. Está arredondado a 3 casas decimais. 285. Pronto, 284. Cá está. Conseguimos ver aqui que o nosso lado L1 é exatamente igual a 11.314. Portanto, não sofre qualquer variação. A razão entre os perímetros é exatamente igual à razão entre os lados. Portanto, conclusão que nós podemos tirar: quando dois polígonos são regulares e têm o mesmo número de lados, a razão de proporcionalidade entre os perímetros, é exatamente igual à razão de proporcionalidade entre os lados, entre os respectivos lados, não é? Portanto, o perímetro do polígono P1 está para o perímetro do polígono P2, assim como o lado do polígono 1 está para o lado do polígono 2. Atenção a esta relação: P1, P2, P1, P2, não é? Tem que ser na mesma relação.